Bom, boa noite a todo mundo que está aqui. É uma alegria receber vocês nesse mini curso. Esse mini curso é uma contrapartida da Mostra Drummond e o Cinema, que eu e Roberto Said organizamos no ano passado no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes em Belo Horizonte. Nossa ideia principal era fazer um curso para docentes do ensino básico de Minas Gerais, de Belo Horizonte. A gente acabou que ampliou para ensino básico e ensino superior e também para outras cidades do estado e também do Brasil. Hoje a gente vai ter aula com o professor Roberto Said, já já eu faço a apresentação dele por aqui, amanhã com o Sérgio Alcides e na quarta comigo. A gente vai colocar no chat a lista de presença para para a gente ter como registro para contrapartida e também para quem quiser um certificado depois. Bom, Roberto Said é graduado em História pelo UFMG, tem mestrado e doutorado em Teoria da Literatura pela mesma instituição. Sua dissertação foi publicada em livro com o título Angústia da Ação, Poesia e Política em Drummond, esse livro daqui. E sua tese intitula-se Quase Biografia, Poesia e Pensamento em Drummond. Então a gente vai ter o privilégio de escutar o professor Roberto, que trabalha há quase 3 décadas, né, com Drummond. E ele atualmente é professor de Teoria da Literatura no UFMG, desde 2009, diretor do Acervo dos Escritores Mineiros e também professor na especialização Pró-Leitura. Foi vice-diretor da editora UFMG entre 2010 e 2016 e fez pós-doutorado na Sorbonne, em Paris, e na UBA, em Buenos Aires. Publicou os verbetes Carlos Drummond de Andrade, no glossário Minas Mundo, e o verbete Pseudônimo no Dicionário Drummond. E também aborda a obra do Drummond em vários artigos publicados em periódicos, como, por exemplo, Antologia Poética de Drummond, Caminhando de Costas, Pau-Brasil e Boitempo, Borges e Drummond nos anos 20 e 30 do século XX, e O País das Remembranças, Temporalidades Disjuntivas em Drummond. Então, a nossa ideia aqui é apresentar nesse dia uma introdução à poesia de Drummond e também pensar as possibilidades como essa obra tão vasta pode ser ensinada nas escolas e nas universidades. Então, está com você a palavra, Roberto. Obrigado. Obrigado, Pedro, pela apresentação. Eu também agradeço aqui a presença de todos. Quem pôde participar da mostra no ano passado teve, digamos assim, uma certa perspectiva, né, da importância do Drummond, não só na literatura, na poesia brasileira, mas também, de um modo geral, na nossa cultura, né? E o que eu queria falar um pouco hoje, digamos, pensando, né, num curso com 3 encontros, seria tratar com vocês assim sobre essa dimensão da obra do Drummond. Eu acho que é preciso ir olhando hoje, né, de trás para frente, assim, já é possível perceber que ele pertence, né, a um grupo muito seleto, muito raro de artistas, nos, nos grandes nomes da história da literatura, não só brasileira, mas eu acredito que também de todo o século XX, de toda a era moderna. Então, o meu plano era conversar um pouco com você sobre isso, assim, tentar expor de vários pontos de vista a importância da obra. Eu vou passar um pouquinho pelos gêneros que ele escreve, pelos temas que ele aborda, mas como se fosse um passeio mesmo, um panorama. Vou fazer alguns pequenos intervalos durante essa apresentação e eles seriam para que vocês pudessem também entrar, perguntar alguma coisa, aberto também algum tipo de comentário. Logo, e para terminar, eu queria tentar ler com vocês alguns poemas, não sei quantos que a gente conseguiria. Eu fiz um recorte aqui, não são poemas longos. Bom, também acho que não faria muito sentido conversar sobre o Drummond se a gente não tivesse, assim, digamos que
que um pouco exercitar o olhar, colocar a mão na massa, lidar com a materialidade textual, né, com a construção estética. Só para que a gente tenha um roteiro mínimo, assim, eu coloquei aqui um arquivo, um pouco pensando nessas múltiplas faces, né, do artista, numa obra que é tão longeva, né, que atravessa praticamente todo o século XX e que tem inúmeros desdobramentos. Né? Talvez a gente pudesse começar um pouco sobre isso. Né? Eu fico sempre impressionado como a obra do Drummond ela está, digamos assim, capilarizada nas diferentes instâncias e modulações da nossa vida cultural. A gente sabe muito bem, né, que a crítica literária brasileira normalmente o coloca como o nosso grande poeta. Isso tem representação nos livros didáticos, né, quase sempre. Mas eu acho que dá para ir para além de um público especializado, né, para além de um reconhecimento, eu diria assim, acadêmico, né, teórico. É também notório como o escritor alcançou uma, uma consagração popular. Então, a gente pode pensar isso, por exemplo, com suas crônicas. Né? Ele escreveu crônicas durante 6, 7 décadas, praticamente, e durante um período específico, quando ele já vivia no Rio de Janeiro, nos anos 50, 60 e 70, ele vai ser o cronista mais lido do país, né? Sobretudo no período que é o período que ele é cronista do Jornal do Brasil, a partir de 69, até um período muito próximo da sua morte. Então, essas crônicas eram, digamos assim, parte da rotina de toda uma geração de brasileiros que folheava o jornal nas suas primeiras páginas, né, os primeiros cadernos de polícia, de política, de esporte, para depois ir para a parte da cultura. Né? E Drummond sempre dizia que o caderno B, né, o caderno de cultura, ele funcionaria como uma espécie de correção dos primeiros cadernos. Então, era comum, né, para uma classe média brasileira, pela manhã, no intervalo do trabalho, abrir o jornal e ver ali qual assunto estava sendo tratado pelo Drummond. Né? Ele era uma espécie de companheiro, né, assim, participava, né, da vida coletiva brasileira. E depois vou falar um pouco mais disso. A gente sabe que os versos, né, os poemas, eles não só aparecem, digamos assim, como a excelência da produção estética na literatura brasileira, mas sobretudo pelo modo como eles foram construídos, né? Uma mescla de erudição com linguagem popular. Esses poemas eles participaram também, digamos assim, da, das transformações da língua portuguesa ao longo do século XX e quantas expressões, quantos jargões, né, não saíram dos poemas para o cotidiano, para as conversas nas ruas, nos bares, nas casas brasileiras, né? Expressões como uma pedra no meio do caminho, né? Como uma espécie de emblema assim dos empecilhos, Eita vida besta e agora José, né? Quer dizer, há uma série de expressões assim, o que é muito difícil acontecer, né? Com um escritor que é tão grande, tão especializado, como que tudo isso vai ser incorporado ao léxico cotidiano, né? E a gente sabe muito bem como que uma língua é parte constitutiva de uma cultura, de uma nação. Então, à medida que essas palavras eram repetidas, né? Você vê um nível de vínculo, de associação, né? Entre o poeta, o indivíduo, seus leitores, a cultura na qual ele está inserido, né? Todas as mediações possíveis que se abrem nesse campo.
essa capilarização que eu estou dizendo, né? Como a obra dele se espalha assim, de uma forma meio microfísica, ela também está presente nos jovens escritores, nos jovens poetas do século XXI, não só no Brasil, mas também em Portugal e nas nações africanas de língua portuguesa. Né? Ele é também uma referência, ele é uma espécie de leitura obrigatória para aquele que vai se iniciar no campo da poesia. Eu diria que ele é também uma espécie de assombração, assim, de fantasma, né? Cujo tamanho da obra, cujo peso, assim, parece um pouco conversar no ouvido dos jovens poetas, né? Que precisam, ao mesmo tempo, devorar o que ele fez, mas também encontrar um distanciamento, né? Um modo de se afastar de toda essa relevância, né? Que, que, que tem uma dimensão aurática, às vezes muito oficializada, né? Bom, então ele está presente também nesse imaginário, né, nessa memória cultural que é frequentada pelos jovens escritores que, em alguma medida, precisam acertar contas com Drummond. Né? Também vale a pena que a gente lembrar, né, que os versos do Drummond foram muitas vezes musicados. Ele participa ele participa da construção de alguma forma da MPB, né? Um pouco como uma inspiração. É muito sabido, né? A gigantesca admiração, por exemplo, que o João Gilberto tinha pelo Drummond, que conta em algumas oportunidades, né? Que costumava andar atrás dele pelas ruas em busca de um autógrafo, né? Quer dizer, o tom que o Drummond estabelece para o poema, né? Esse modo coloquial, esse tom baixo e ao mesmo tempo reflexivo, ele é bastante importante, digamos assim, de um modo geral, como uma inspiração para tudo que vai acontecer de depuração no campo da música popular brasileira. E a bossa nova, como sabemos, é um marco disso. Mas o Drummond vai para o samba enredo, né? Ele vai ser musicado em ritmos ligados ao samba, mais recentemente ao hip hop, né? Eu poderia destacar ainda como que a obra dele foi também traduzida para os palcos do teatro. Há companhias, né, ao longo de muito tempo que procuram adaptar o que ele fez para o teatro. Né? Nós temos adaptações da obra para o cinema. A nossa mostra deu, digamos assim, né, uma prévia de muita coisa, né? Tanto de obras que estão inspiradas em versos, né? Por exemplo, o filme Cabaré Mineiro, né? Baseado em um poema. A gente tem o Caso do Vestido, que também inspira um filme, o Padre e a Moça, quer dizer, inclusive importantes diretores, realizadores do cinema brasileiro vão se debruçar sobre essa escrita, né? E vendo como que ela pode ser rica e múltipla, instrutiva para o campo do cinema, até companhias de dança, né? Assim, a gente tem espetáculos, né? Sobretudo de dança contemporânea, que também não raro vão visitar essa produção monumental. Né? Quer dizer, a gente tem até uma, uma, uma figura que se tornou uma espécie de ponto turístico em Copacabana, né? A estátua do Drummond ali sentada de costas para o mar, né? E aí não é raro também a gente encontrar algumas fotos de pessoas que passam ali, que sentam, que levam um colar, uma pulseira, pessoas que viraram à noite e sentam ali para conversar com um poeta sábio, né? Essa estátua é muito legal, ela cumpre assim esse papel, né? Ela é um pouco uma espécie de oráculo monumentalizado, assim, de bronze, está ali no bairro que ele vivia. Né? Então,
Acho sempre muito divertido quando tem um boêmio assim abraçado na estátua, conversando com ele assim sério, né, num tom assim de confidência. Bom, esses exemplos que eu fui lembrando aqui, né, um a um, de alguma forma funcionam como a minha argumentação para mostrar, né, que a obra é talvez a nossa fibratura mais densa, né, no tecido cultural histórico brasileiro, mas é também para mostrar que esse alcance não se deve simplesmente a um bem escrever, né? Isso não tem a ver apenas com, digamos, um talento do ponto de vista plástico, estético. Eu acho que isso tem a ver, obviamente, como o modo como o Drummond aborda os seus temas de uma forma paralela ao desenvolvimento da sociedade brasileira ao longo do século XX. E isso, no que diz respeito aos seus temas mais caros, mais importantes, né? Como, por exemplo, os próprios processos de modernização do país, mas também as nossas emoções conflitantes, né? Acho que um pouco de reflexão, um pouco de afeto, de emoção, né, se mesclam nesses temas, nesses problemas que ele frequenta e que ele procura resolver com a sua escrita. Então, digamos que da cena política a nossa vida amorosa, né? Quer dizer, a libertação feminina que o Brasil encontra no século XX, a liberação sexual, bom, tudo isso de alguma forma está ali sendo discutida numa voz que parece tantas vezes falar ao nosso ouvido, assim, falar de perto, né? Falar sem um distanciamento solene, sem que se coloque numa postura verticalizada, de cima para baixo, né? Então, não é só a qualidade da escrita, mas também, e não apenas também aos temas tão importantes, tão cruciais e populares, mas esse tom que ele encontra, né, de se fazer próximo, sem perder, digamos assim, um pouco da densidade, sem perder o humor, sem perder a graça. Então, toda essa mescla, né, e, claro, dividida num enorme horizonte de gêneros textuais. Bom, isso não é pouca coisa, né? Eu então mostro para vocês. Está dando para ver a tela, Pedro? Eu coloco aqui uma espécie de provocação, que é uma provocação feita pelo Silviano Santiago, né, o escritor, crítico, que também tem trabalhos excepcionais sobre Drummond. E num desses textos, né, em que ele percorre assim do início ao fim a obra, ele vai sugerir, né, que o Drummond é uma espécie de irmão mais novo do século XX. Eles nascem praticamente juntos, né? O Drummond é de 1902, vai até ali, né, mais ou menos o fim do século. E se a gente considerar os cortes propostos pelo historiador Érico Hobsbawm, né, que o século acaba em 91 com a guerra da Sérvia, né? Quer dizer, o Drummond de fato percorre todo esse período. Mas o que me parece interessante é essa sugestão do Silviano de que o Drummond seria o nosso melhor intérprete. Quer dizer, aquele que soube melhor compreender, discutir, reconhecer quais são os dilemas, os impasses em diversos campos da vida e da cultura. Né? E talvez essa seja uma grande sacada para que a gente possa compreender um pouco, né, a capilaridade, como eu estou dizendo, a expansão, a importância dessa obra. Bom,
Quando a gente vai para os temas, né, eu posso aqui glosar a expressão de um outro grande leitor do Drummond, que é o Antônio Cândido, e aí eu trocaria temas por inquietudes, né? Ou seja, quais são os pontos de interesse do escritor. Se eu faço aqui uma lista, né, que obviamente não vai exaurir todas as possibilidades, a gente teria, de um lado, a questão da vida moderna. Né? Quer dizer, o Drummond vai ser, digamos, uma espécie de testemunha capaz de vivenciar as experiências que transformam um país rural, né, na oitava economia do mundo. Um país que vê toda a migração que acontece, gigantesca, né, do, do, dos meios rurais para as grandes cidades, o processo de modernização, a construção de um parque industrial, a chegada das empresas multinacionais, a urbanização, a verticalização das cidades. Bom, em todas as consequências positivas e negativas, mas quase sempre contraditórias, todo esse impacto, né, que a modernização desempenha num país periférico, né, num país que ocupa, digamos assim, um lugar específico na trama da economia mundial. Né? Bom, então essa vida moderna passa por um certo estranhamento, né, das transformações de um rapaz, né, que durante a infância lidava com uma fazenda ainda com resquícios muito vivos da escravidão, né, e que vai chegar no fim do século e poder ver um país urbanizado e, ao mesmo tempo, com todos os flagelos e as misérias, né, herdadas desse período da escravidão. Bom, esse é um tema decisivo, né? Eu considero um dos temas mais importantes que é abordado por Drummond, não só na poesia, mas também nas suas crônicas. A questão da memória. A memória é outra inquietude que atravessa a escrita, o pulso, os afetos drummondianos. Né? Ele entra, talvez, numa linhagem dos grandes escritores que, por meio da literatura, vão fornecer caminhos de reflexão sobre o que seria a memória, né, no mundo moderno, como ela funciona. Quer dizer, tem uma dimensão da obra do Drummond que é uma dimensão proustiana, né, do escritor francês Marcel Proust. Quer dizer, e a memória ela não é um, 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 um depósito que está, digamos, arquivado, né? Ao contrário, ela funciona como um arquivo vivo. Ela está presente no tempo da escrita. Quer dizer, quando a gente lida com as temporalidades na obra drummondiana, elas apontam sempre para uma sobreposição de tempos. Esse, tem alguém com o som aberto aí, por favor? Florestal, máxima de 27. Itaguara, máxima de 20. Vamos ver se eu consigo. Quem está com o som aberto? Peraí. Acho que é a Viviane. Essas cidades, temperatura oscilando de Viviane, deixa eu ver se eu vejo ela aqui. Acho que agora foi. Ah, legal. Bom, eu estava. Tá aparecendo aqui a tela ainda? Tá sim. Beleza. Eu adiantei ele aqui sem. Ele não está aparecendo aqui mais para mim. Vou começar de novo.
Bom, tá dando para ver, Pedro? Não, não tô vendo agora, não. Deixa eu ir de novo aqui. Eu saí da tela para procurar quem estava e perdi um pouquinho aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui. Beleza? Agora tá aparecendo desktop. Não, não era para aparecer, não. Acho que era para aparecer isso. Não? Agora foi. Bom, eu Só estava que, então aqui só que falando não tá dessa em, listagem. só não tá em tela cheia. Boa. Estava fazendo essa listagem, né, dos temas e para dizer que quando o Drummond volta ao passado é justamente numa espécie de contraponto no qual ele consegue pensar o presente vivido, o presente em exercício, digamos assim, como que ele de algum modo, né, tá tanto no campo individual, digamos assim, da sua experiência como indivíduo, sujeito, né, e que lembrar da infância, lembrar do pai, da fazenda, é um tópico para se situar enquanto sujeito do mundo, mas também enquanto nação, enquanto cultura, e esse passado, por exemplo, escravocrata, né? Como que ele segue agindo, como que ele é, de fato, uma espécie de eminência na sociedade brasileira. Então, o que os estudos têm mostrado, né, e esse é um tópico que eu tenho me dedicado nos últimos anos, é exatamente a lidar com a construção do tempo na obra, como esses tempos se sobrepõem. Eu falei um pouquinho também da questão amorosa, né, e o amor no Drummond vai ser sempre um amor ligado à sexualidade, ligado ao corpo, né? Já não é exatamente um amor romântico, um amor de contabilidade, perdas e fracassos, né? Mas um amor da incompletude, o amor da falta, né? Ele tem já, digamos assim, uma espécie de registro psicanalítico, né? Das relações que se dão e claro, de toda a abertura, né? Que vai acontecendo durante o século XX. Isso passa pela família, né? Eu comentei aqui rapidamente. A família seria essa instância no campo do sujeito individual, né? Do indivíduo propriamente dito. É muito conhecida a preocupação do Drummond com a justiça social, no período da obra, né? Ali nos anos 40, no período anterior à Segunda Guerra Mundial, mas também atravessando a guerra, em que ele vai assumir uma dicção muito engajada politicamente, né? Vai ser uma voz que se coloca contra o nazismo, contra as representações autoritárias dentro e fora do país. Bom, tudo isso ainda é preciso considerar a atenção, a mirada do Drummond para aquilo que seria a vida do homem comum. Né? Eu também considero isso de extrema relevância. Se a gente pudesse fazer um catálogo dos personagens, né? dos dramas que vão aparecendo ali na poesia do Drummond, a gente vai ver que há um leque gigantesco, né? de figuras, de tipos sociais. E é exatamente para o homem comum que me parece ser o homem comum parece ser o interlocutor ideal, né? Assim, a voz do escritor se dirige preferencialmente a esse homem comum. Esse homem que está nas ruas, né? Que está ali com seus afazeres, os seus dilemas, suas angústias, né? E talvez seja a capacidade, né, de visar esse homem comum
mais um dos elementos capaz de explicar toda a disseminação da sua escrita. Temos também um enorme conjunto de textos que seriam metalinguísticos, né? Textos sobre o fazer poesia. Muitas vezes sobre o fazer ficção também, né? Então, a, um conjunto, né, de trabalhos que a gente poderia listar em que esse é um tópico fundamental. Tem um livro que o Drummond organiza, né, uma antologia, 62, em que ele próprio, né, vai agrupar seus poemas, fazer uma seleção dos seus poemas publicados até então, né? Ali eram mais de 30 anos de escrita e de publicações. Ele vai fazer uma seleta, organizando eles da, de acordo com aquilo que seriam seus temas preferenciais. Bom, eu não segui exatamente a nomenclatura que ele utiliza, mas passo um pouco por essas inquietudes aqui. Bom, e falta aqui falar, já que a vida moderna se mistura um pouco com a modernização, né? A questão do poder e da autoridade. Eu acho que esse também é um tópico sobre o qual ele se debruça. E um dos poemas que eu proponho que a gente leia hoje talvez trate exatamente disso. Bom, a mineração, né? O Drummond, como vocês sabem, vai ser uma voz ativa apontando as consequências maléficas da mineração desde o momento em que, conforme ele coloca, né, os ingleses vão chegar nas minas de Tabira. E isso vai atravessar as décadas da segunda metade do século XX, né, a ponto dele se tornar uma espécie de figura incômoda para as companhias mineradoras, as grandes companhias mineradoras do estado de Minas Gerais. Um dos tópicos da mostra de cinema que nós fizemos estava calcado exatamente nesse ponto, né? Filmes bem recentes, contemporâneos, dos últimos 10 anos, ficção e documentário, que vão abordar o problema da mineração, sobretudo em Minas Gerais, e não é por acaso que a figura do Drummond será a figura mais evocada, né? Uma espécie de presença ali, informando o olhar dessas realizações fílmicas que são sempre muito críticas, né, ao que está acontecendo no Brasil ultracontemporâneo, né, no Brasil dos últimos anos. Bom, esse é um grande apanhado, né, assim, dos temas, os maiores, talvez, né, os mais reconhecíveis, mas como eu disse, que obviamente isso não esgota o, a mirada giratória, né, metralhadora, com a qual ele estava sempre pensando, né, tentando entender o mundo no qual ele estava inserido. E tudo isso eu ainda chamo a atenção, sempre pensado de uma perspectiva cosmopolita. O que eu quero dizer com isso é que em nenhum momento o olhar atento a todos esses assuntos ficava restrito às molduras ou aos limites do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte ou no Brasil, né, ou Itabira. Né? Quase sempre era pensando todas essas questões num jogo, né, em que o modo como acontece aqui em relação a como acontece a mundo afora. Né? Quer dizer, a ideia também tão conhecida de um sentimento do mundo, né, estabeleceu para ele sempre
um modo de olhar que não é só conflitivo, mas também comparado, né? É uma leitura sempre comparada, pensando como que a situação local, nacional, participa, se insere num quadro maior, globalizado, mundializado. Vocês escolhem qual seria o melhor termo. Bom, eu vou passar para os gêneros, mas de repente valeria a pena a gente fazer uma pausa de uns minutinhos. Quem quiser fazer algum comentário, alguma coisa que eu falei aqui que não tenha ficado claro, ou quiser acrescentar algo, eu passo aqui rapidamente a palavra a quem quiser participar. Bom, vamos seguir, então, né, para a gente não perder tempo. Bom, o espaço está colocado, tá? Caso vocês queiram participar de algum modo. Vamos falar um pouquinho dos gêneros, e aqui eu vou também traçar um panorama sobre cada um deles, tá? Digamos que a gente vai ver, então, um retrato, né? Um conjunto de retratos do Drummond, como se a gente pudesse flagrá-lo assim, das diferentes modalidades de escrita, que são os gêneros textuais, os gêneros literários, né? Bom, vamos falar um pouquinho primeiro da poesia, que obviamente é o que o distingue em primeiro lugar. Quando a gente vê o conjunto de estudos sobre o poeta, normalmente os estudiosos tendem a construir 4 fases para essa obra. Um primeiro momento, que seria a poesia inaugural, 2 livros especificamente, 1930 e 34, Alguma Poesia e Brejo das Almas. E essa seria a poesia de caráter modernista. Muitos usam a palavra irônico, ou mesmo o traço do humor, para caracterizar esses 2 primeiros livros, tá? Que são livros produzidos ainda em Belo Horizonte. Ele se transfere para o Rio, né, como funcionário, né, do gabinete do então ministro Gustavo Capanema em 34. E dali para frente passa o restante da vida, no primeiro momento, aquilo que é a capital, né, do Distrito Federal, e depois na cidade do Rio mesmo. Bom, então são 4 fases. A primeira seria essa fase modernista, a segunda seria a fase política, do engajamento social, da justiça social. Ela abarca aí esse final dos anos 30 até o final dos anos 40. O livro mais conhecido é certamente A Rosa do Povo, de 45, né? Um livro que traz uma reflexão sobre os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, mas também de tudo que está, digamos, no nosso cenário brasileiro, né? Antes dele, O Sentimento do Mundo e José, 2 livros que são também fantásticos e que teriam essa temática maior, né? Embora não exclusiva e excludente, de uma voz que está pensando, né? É, 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 politicamente, né? De um modo mais próximo. E uma terceira fase, já a partir dos anos 50, que é tratada como uma fase filosófica ou reflexiva, poderíamos tratar como uma fase metafísica. Ela se estenderia até 62, e também pega um conjunto fabuloso de trabalhos, né? O mais conhecido deles talvez seja Claro Enigma, que é de 51. Bom, mas vai até A Vida Passada a Limpo, já lá na frente, em 62. E uma última fase, que é a fase memorialística, que são poemas em prosa,
uma espécie de rememoração do passado familiar e do passado nacional também, né? Uma coisa acaba se misturando com a outra, né? Se enovelando a história do indivíduo com a história da sua sociedade, com a história da sua nação. Então, essa poesia tende a ser classificada nessas quatro etapas: a fase da ironia, a fase política, a fase filosófica e a fase da memória. Bom, isso funciona muito bem didaticamente, né? Quando a gente para analisar isso de perto, a gente vê que há poemas de memória na fase da ironia, há poemas de ironia na fase da memória, há poemas reflexivos na fase política e assim por diante. Essas coisas se embolam. Bom, nos ajuda a entender as linhas mestras, as diretrizes da obra, mas é preciso desconfiar sempre desse tipo de classificação, né? A obra, sobretudo de um grande autor que escreve durante tanto tempo, né, durante tantas décadas, ela não é linear, os cortes são quase sempre artificiais nesse sentido, e, e há linhas de continuidade, né? Eu acho que talvez esses sejam os pontos de maior interesse. Bom, então há um modo de dizer, um modo de olhar, um modo de lidar com a palavra que vai sofrendo alterações durante essas décadas, é natural que assim aconteça, mas ao mesmo tempo algumas coisas permanecem, elas são ligeiramente deslocadas, né? Então, aqueles temas que eu apontei aqui na página anterior, eles obviamente são dominantes, hegemônicos num determinado período e mais fracos em outros, né? Mas eles traçam essa linha de continuidade. E acho que talvez assim seja mais interessante pensar, né? Vou dar um exemplo. O livro de estreia do Drummond é de 1930, ou alguma poesia. Os estudos do século XXI sobre a obra vão destacar toda a produção que ele tem anterior a essa data. São 10 anos, ele chega em BH em 1920 e vai publicar o livro em 1930. E é um período de gigantesca, de enorme produção, que corre paralela à formação intelectual e literária dele, né? Vivendo aqui a juventude em Belo Horizonte, compartilhando livros e boemia, né? Com uma turma da pesada, né? Que tem outros escritores, algumas figuras que vão se destacar na política brasileira. Eu cito aqui o Pedro Nava, que é um amigo da primeira juventude, mais tarde o Ciro dos Anjos. Bom, a gente tem 250 poemas, para falar no número aproximado, que foram produzidos e que não estão em livro nesse momento. Ao mesmo tempo, o livro, que é publicado em 30, tem poemas de 23 e 24, para mostrar que também não se trata de uma evolução, né? Se a gente fizesse um olhar mais tradicional, talvez a gente pensasse que de toda a produção, o que ele vai recolher para o livro? Os últimos, de 28 e 29. Não é apenas assim que funciona, né? Então, quer dizer que ele reconhece lá no começo, em 23, que já haveria poemas, né, dignos de serem de fato publicados. Eu trouxe isso só para ilustrar um pouco e problematizar, né, esses cortes que separam em etapas, em fases a obra. Bom, o que eu tendo a destacar como um traço dominante, repetitivo, inesgotável e original ao mesmo tempo da poesia do Drummond?
eu gosto sempre de falar da dimensão reflexiva, do caráter de pensamento. Quer dizer, todo assunto que o Drummond aborda, qualquer coisa que ele fala, daquilo que é o mínimo, assim, você vê condições, a partir do poema, de uma reflexão aprofundada. Ele é mestre em transformar o evento aparentemente insignificante em algo digno de nota. E seja na fase da ironia, na fase política, na fase da memória, eu destacaria esse traço, né, de uma quase filosofia, né, uma, uma capacidade de avaliação crítica do assunto que ele aborda, da temática da qual ele se aproxima. Nada ali é ingênuo, nada ali está por acaso, né? Há sempre, digamos, na entrelinha, há sempre a possibilidade de um aprofundamento, né? No modo como as coisas estão construídas. E, bom, talvez essa seja, no meu ponto de vista, a grande linha de continuidade que atravessa todo o século. Mesmo na fase final, quando muitos críticos vão dizer que ele opta por uma certa facilidade e que vai escrever poemas em crônica, né, dialogando com a prosa muito abertamente, mesmo ali as coisas não são fáceis como aparentam ao primeiro olhar. Eu posso depois voltar um pouquinho a cada uma dessas etapas e faço isso quando a gente estiver lendo os poemas. Tá? Vamos falar um pouquinho da crônica. Né? Bom, nessa juventude em Belo Horizonte, o trabalho do cronista já se inicia, embora muito pouca coisa esteja publicada em livro, mas ele vai ter uma produção que é superior a 6.000 crônicas. É um volume gigantesco. Né? E um bazar diverso. Se a gente pegar a fase belo-horizontina, e mais tarde no Rio de Janeiro, né? Daí ele vai trabalhar no Correio da Manhã, que é um jornal de caráter crítico ali nos anos 50. Ele, inclusive, vai ser extinto durante o regime militar, né? Vai ser um jornal perseguido pelos militares. E mais tarde o Jornal do Brasil, que também era um jornal progressista. Então, na imprensa mineira, nesses dois jornais, o que vamos encontrar é um gigantesco bazar diverso, né? E uma espécie de sismógrafo, assim, né? Como se ele tivesse, a partir dos temas da superfície, vendo tudo que está se abalando, né? Por detrás das aparências. Eu destaco, por exemplo, como que ele se interessa pela moda. Né? Então, a gente vai ver, dos anos 20 aos anos 80, crônicas sobre as vestimentas femininas. Né? A moda, isso já está colocado lá no Baudelaire, né, no poeta francês, a moda ela capta um pouco essa efemeridade daquilo que é novo, né? Daquilo que está sempre se transformando, daquilo que está em modificação. E óbvio que a moda também transita, digamos assim, por modos, né, do sujeito se colocar no mundo, como ele se afirma, né, como ele se apresenta. Quer dizer, por meio da moda é possível detectar uma série de elementos, digamos assim, macro, né, que se manifestam nesse nível micro.
Então, ele vai escrever sobre moda. Nos anos 20, ele vai comentando como que a vestimenta feminina vai subindo, né? E ali no começo você só via a canela da mulher, até chegar nos anos 60 com a minissaia, os chapéus, os ornatos, o tipo de colar, de brinco, né? Tudo isso lhe interessa. Mas ele vai ter também crônicas sobre o dia a dia da política brasileira, por exemplo, abordado de uma ótica sempre também bem humorada, o cotidiano, né? Quer dizer, uma crônica sobre a falta de água no Rio de Janeiro, né? Ela se transforma numa espécie de texto de testemunho e em que ele estende a mão para o leitor, que de repente está passando pelo mesmo problema que ele, e, e a falta d'água ela vira uma metáfora para que você pudesse ler, em primeiro lugar, o Rio de Janeiro como cidade, mas também o país inteiro. A gente vai ver um, uma crônica crítica, por exemplo, à mineração, como eu estava dizendo, que aparece nos poemas, mas vai aparecer aqui de novo, né? A, a formação itabirana, né? Ela deixa marcas duradouras e esse olhar sempre crítico em relação ao que está acontecendo, né? De uma riqueza que é produzida, mas que ao mesmo tempo não é distribuída, de como a questão ambiental, ecológica, de alguma forma desconsiderada ao longo da história brasileira, né? Esse é um outro tema importante. Drummond tem textos que ficaram célebres, né? Texto, por exemplo, sobre a, a, a destruição da Cachoeira de Sete Quedas, né? O texto sobre a demarcação de terra dos Yanomamis, que ele está escrevendo ali nos anos 70, durante o regime militar, crônicas sobre a censura, sobre o preço dos livros, sobre as livrarias, sobre as liberdades civis, crônicas sobre o futebol, né? Então, reparem que quando eu falo que é um bazar, né, é um verdadeiro caleidoscópio por meio do qual ele consegue filtrar, né, tudo aquilo que atravessa a sua vivência enquanto brasileiro, né, mas também a de todos os seus compatriotas, né, todos os seus contemporâneos. Então, essa crônica mantém esse fio tenso de uma linguagem muito condensada, né? Os textos são curtos, há um trabalho de depuração da linguagem muito bem feito, numa mescla daquilo que seriam as gírias, a linguagem falada dos jovens, a linguagem coloquial, né? Tem uma coletânea que se chama O Poder Ultra Jovem, que é justamente para destacar, né, esse interesse pela dimensão viva da língua, né, ao mesmo tempo com erudição, com, digamos assim, com olhar abrangente. Bom, enfim, isso tudo vai aparecer nessas crônicas e eu chamo a atenção para um dado que pode parecer pequeno, que é quantitativo, mas se a gente pegar a obra do Drummond publicada em prosa, e isso envolve a crônica, a parte crítica, né, de estudos críticos sobre obras de arte, sobre outros escritores e os contos, essa parte ela é mais extensa do que a obra poética. Eu acho que esse é um dado que precisa ser considerado. Bom, é claro que eu devia ter falado, né, e por motivos talvez óbvios, eu não comentei, né, as crônicas sobre o cinema, né, certamente.
Bom, queria falar também da parte crítica, né? Que são os textos sobre textos, os textos sobre escritores, sobre artistas, muitas vezes sobre os companheiros de geração, e outras tantas sobre grandes artistas internacionais, né? Então, o Drummond tem textos sobre o cubismo, tem textos sobre a fotografia, tem textos sobre o Cândido Portinari, textos sobre a Tarsila do Amaral. Então, esse movimento, né, de dentro e fora, e uma crítica que é dirigida também para o leitor comum, uma crítica que não é feita para o especialista. Ele publica Confissões de Minas, em 45, e Passeios na Ilha, em 51. São os únicos livros de crítica literária propriamente ditas. Mas a produção em jornais é gigantesca. Tá? Isso nos permite dizer que o Drummond vai, desse modo, se colocar na mais fina tradição da literatura mundial moderna, que é a dos escritores críticos, né? Daqueles que não apenas vão trabalhar, né, e desenvolver um veio fecundo, artístico, produtivo, mas também vão escrever sobre o fazer arte. Né? Esse olhar que aparece na poesia metalinguística. Acho que tudo isso é muito relevante. E essa é talvez a parte menos estudada de tudo que o Drummond produziu, né? Inclusive, porque não há tantos livros publicados, alguns críticos vão dizer que ele menosprezava essa tarefa, alguns vão chegar a acusá-lo, né, de contribuir pouco para o entendimento da literatura entre nós, porque ele não se dedicava exatamente ao texto crítico. Mas ele não se dedicava ao texto crítico dentro de determinados formatos de um público acadêmico especializado. Ele vai escrever muito sobre a literatura brasileira nessas crônicas de jornal que podem ser consideradas assim uma espécie de crítica menor, não menor porque são menos qualificadas, mas porque elas têm um tom menor, né? Elas estão conversando sobre arte com um leitor de jornal. Então, digamos assim, né? O nosso vizinho pode aqui pegar e, naquele momento, abrir o jornal e ler ali um comentário interessante sobre a Tarsila, sem que aquilo parecesse pedante ou incompreensível ou mesmo externo ao mundo do leitor. O Drummond vai desenvolver um pouco essa habilidade, né, dessa conversa próxima, assim, né, como um tradutor, cujo projeto seria, digamos, de uma grande democratização dos bens de cultura e de arte, né, num país que sempre foi tão estratificado, num país que sempre teve uma educação reduzida, né, a alguns estratos sociais, um país que durante tantas décadas, ainda no século XX, não conseguia erradicar com problemas básicos do analfabetismo, por exemplo. Enfim, eu vejo nesse modo de construção e escrita dos textos críticos do Drummond um grande projeto de democratização do acesso aos bens culturais. Bom, ele também vai escrever ficção. Temos 2 livros de contos publicados, embora também a publicação em jornal seja maior. Um livrinho que é editado, se eu não me engano, em 45, talvez pudesse ser classificado como uma novela, né? É um pouco maior do que um conto, um pouco menor que o romance, que se chama O Gerente. Contos de aprendiz, contos plausíveis e o gerente
é a ficção publicada pelo Drummond e há outros muitos textos. Cito aqui como exemplo um conto que no ano de 22, se não me falha a memória, vai dar a ele um pequeno prêmio literário na cidade de Belo Horizonte, um conto que não está em livro, que se chama Joaquim no Telhado, uma coisa assim, flerta um pouco com surrealismo, a história do sujeito que era um sapateiro, um homem comum, correto, reconhecido por toda a pequena cidade, e que numa determinada altura da vida resolve se mudar, abandona tudo e se muda ali para o telhado da casa. Bom, há outros muitos textos de ficção espalhados nessa produção jornalística. Já dá para perceber, né, que de tudo que eu estou dizendo aqui, a obra do Drummond ela fica numa franja, né, num lugar de contato, de interface da literatura com o jornalismo. Né? Esse é o lugar que ele cultua e que ele retroalimenta, né, com benefícios mútuos, né, assim, no sentido de que a literatura ela qualifica e dimensiona a obra jornalística e vice-versa. Né? A fluência do jornal também poderia ser notada no texto poético, na ficção. Bom, um último gênero trabalhado, né, pelo Drummond, não menos importante, seria a tradução. Ele vai traduzir, por exemplo, do francês, né, Balzac, vai traduzir um volume da Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, mas ele vai traduzir o Lorca do espanhol. Bom, ele vai traduzir o Laclos, né, um autor que não é contemporâneo. Né. Bom, é também uma produção que é normalmente comum na vida do escritor brasileiro, né, já que a, 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 no século XX nós não temos, de fato, uma profissionalização da figura do escritor. Então, ele precisa se desdobrar em diferentes tarefas. Funcionário público, né, muitas vezes, mas quando ele não tem esse privilégio, ele vai trabalhar para as editoras, fazendo traduções, vai escrever artigos nos jornais, enfim. O Drummond não é diferente desse caso, né? E também vai se desdobrar em múltiplas mãos, né? Por todos esses gêneros. Isso seria, então, um grande apanhado, digamos assim, né? Um panorama maior do que seria a produção drummondiana. Vocês vão poder ter aprofundamento, né, em algum desses tópicos nos encontros seguintes, né, de amanhã e de quarta-feira. Eu vou, para não me estender muito no tempo, propor para vocês a leitura de um ou de outro poema e, e assim a gente tem oportunidade, talvez, de aprofundar, né, um pouquinho em algum desses assuntos que eu elenquei aqui. Essa é a página, né, das fases da obra a que eu me referia há alguns minutos atrás. Fase irônica, fase social ou política, filosófica e memorialística. Bom, eu trouxe Roberto, três poemas. Diga. acho que o Isaías queria fazer uma pergunta. Não sei se ele ainda está por Vamos, aí. vamos fazer uma, vamos fazer uma pausinha aqui antes de começar, é um bom momento. Professor, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Pedro. Antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade de participar aqui. É uma alegria. Pois bem, eu me chamo Isaías, eu venho da história, e eu tenho pensar, eu estudo Drummond e eu tenho uma pergunta, professor, que na verdade é uma inquietude que vem me acompanhando. É, nós podemos dizer que
que Drummond tinha, a partir de determinado momento, uma espécie de projeto, se é que eu posso usar essa expressão, de modernismo, né? Igual os paulistas, eles tinham um projeto nas diversas correntes, né? Enfim, de um modernismo para o Brasil. Embora inicialmente o Drummond ele seja amigo de Mário, ele vai no Grande Hotel na viagem de 24, encontra Mário de Andrade, etc. e tal. É, Posteriormente, Drummond ele tem, nós podemos dizer que Drummond tem um projeto de modernismo ou não? É um modernismo que se constrói a revelia de um projeto, que nunca pretendeu a isso. Moisés, obrigado aí pela presença, pela atenção, né? A pergunta é ótima. Eu não sei se eu consigo te responder de forma assim definitiva. Eu diria o seguinte, que a primeira coisa é que há um certo engano, isso aparece muito nos livros didáticos, né? De dizer que o Drummond, os livros colocam que ele é autor de uma segunda geração dos modernos, dos modernistas, já que a publicação é de 1930. Embora ele não tenha participado da semana de 22, os primeiros textos são de 23, 24. Ele se insere, digamos, no conjunto de debates que tem na semana de 22 uma das suas vertentes, né? Talvez seu maior fomento, né, tenha sido a semana de 22. Tudo que está ali despertado, o Drummond passa a participar, escrevendo nas principais revistas modernistas, na correspondência em que ele discute com Bandeira, com Mário, com Oswald. Então ele é uma figura importante na consolidação desse modernismo ao longo dos anos 20. Mas talvez mais importante do que isso, ele vai ser uma figura decisiva não para um período específico que é o do modernismo, mas para da literatura moderna brasileira, cujas origens, né, são anteriores à Semana de 22. Então, eu tendo a pensar a obra, o Drummond, como um autor da literatura moderna e não da literatura modernista. Então, há uma diferença nesse tópico. Tá? Se há um projeto, é sempre difícil se colocar o grau de intenção, né, de um autor. Muitas vezes a gente consegue perceber isso de fora ou reunindo fios de continuidade ao longo de um determinado período, né? Mas eu diria que o Drummond ele se alimenta das contradições e dos impasses que a modernização, enquanto projeto de sociedade, e a modernidade, enquanto projeto cultural, né? O modo como isso de alguma forma, dimensionado, recebido, construído, deslocado na sociedade brasileira. Então, eu não sei se há um projeto, mas há uma constante, né? E essa constante seria esse olhar agudo, atento às contradições. Então, desde um primeiro momento, é, 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 essa dicotomia, né? Se ele está no elevador, ele pensa na roça; se ele está na roça, ele pensa no elevador. Essa dicotomia que também atravessa os tempos, em que uma espécie de longe da senzala parece ecoar nas relações autoritárias da sociedade brasileira durante todo o século XX. Do ponto de vista da escrita, né, embora o Drummond tenha se alimentado de forma muito livre, né, de tudo aquilo que é proposto em 22, ele também não perde um pouco uma certa fineza do traço, uma certa correção da escrita, né? Então, tem também ali uma coisa conflituosa, né? De um texto que é muito aberto, muito oral,
muito coloquial, mas um poema livre, né? Sem metrificação, mas ainda assim uma espécie de arranjo ou de memória clássica anterior que atravessa, digamos assim, toda a obra. Então, eu te responderia para finalizar dizendo, né, que se não é um projeto, há uma constante, tanto do ponto de vista, se é possível, essa é uma divisão simplória, né, mas para ser didático, do ponto de vista do conteúdo, que é esse olhar para as e do ponto de vista da escrita, né, da forma, que é de uma escrita igualmente conflituosa e híbrida. Obrigado, professor. Eu poderia complementar, Roberto? Por favor. Eu queria comentar um pouco do poema A Procura da Poesia, que me parece ser um programa da recusa, um programa negativo, né? Quase que um antiprograma, que ele lista tudo que não se pode fazer em poesia, né? Não faça versos sobre acontecimentos, não faças poesia com corpo, não me reveles teus sentimentos, não cante tua cidade, deixa em paz. Poesia não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza. Não dramatizes, não invoques, não indagues. Então ele lista nesse poema quase que todos os temas da poesia moderna, né? E ao mesmo tempo os temas da poesia dele. Então tem um procedimento irônico de dizer por negação, né? Ele está falando que não se faz poesia sobre isso, mas ao mesmo tempo ele está fazendo poesia nesse gesto. Quando aparece que quando aparece no poema uma afirmação, né, depois de tantas negações, parece que está esboçado ali uma poética do que para o Drummond é o fazer poético, né, que ele diz: penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Então ele está dizendo para a gente que a poesia é feita não só com os temas, com as ideias, com os sentimentos, mas sobretudo com as palavras, né? Então parece que ele está esboçando ali uma forma de pensar a poesia, né? E uma forma de pensar a poesia moderna, enfatizando que a poesia é um trabalho de linguagem, né? Que se faz com o sentimento, com as emoções, com os afetos, mas sobretudo essa luta com as palavras, né? Então acho muito importante isso e esse modo de fazer, de lidar com as poesias, né? E com as palavras. E queria registrar. Legal, ótimo, Pedro. Eu só vi aqui a Ana Júlia com a mão levantada também, caso ela queira falar. Eu quero fazer uma pergunta, assim. Boa noite, Roberto. Boa noite, Pedro. Eu queria voltar no momento que você mencionou os livros didáticos e a representação do Drummond dentro dos livros didáticos do ensino básico. E aí eu queria saber, como que você vê o ensino do Drummond, dado essa escolarização da literatura, né? Que a gente vê muitos poemas soltos. Quando a gente vai estudar Drummond na escola, ou quando a gente vai passar o Drummond na escola, é sempre por parte da poesia, a gente nunca vai para outros eixos. E eu gostaria de saber como que a gente pode lidar com isso, meio que indo contra o livro didático, que só apresenta essa face muito específica do Drummond, e como que a gente pode aumentar a visão do Drummond para os alunos no ensino básico. Bom, obrigado, Ana. A pergunta é ótima. Eu acho que o Pedro vai se dedicar um pouco a esse assunto na quarta-feira, sabe? Vocês vão poder aprofundar um pouquinho nesse tópico. De todo modo, né, a gente está vivendo um momento muito difícil, né, para o ensino de literatura, tanto no fundamental quanto no ensino médio, desde o momento em que, digamos, o saber literário, né, ele vai ser rebaixado, sendo retirado das provas do Enem. Como sabemos, é uma diretriz, né, é uma mola mestra que traz para frente, organiza, né, toda uma estrutura de ensino, de educação escolar. Então, os cursos de língua portuguesa estão se dedicando majoritariamente, né, ao ensino da língua, e a literatura fica, digamos, como um complemento, uma ilustração, né, a reboque do ensino de língua. Isso é uma tendência, uma dificuldade dos últimos anos. O que só agrava esse problema que já vem diante disso, né, do Drummond e de outros escritores,
que ficam ou estudados dentro de uma espécie de estilo de época, e aí você vai colocar escritores muito diferentes, né, nesse estilo, e os alunos atentos vão perceber um pouco essa dificuldade, ou então trabalhar de modo isolado, né? Bom, o que eu sugiro, de forma assim muito breve, já que vocês vão poder conversar mais sobre isso, é um trabalho de leitura comparada de gêneros, misturando períodos históricos, sabe? Fazendo uma leitura sincrônica, não necessariamente amarrada. Ah, vamos ler um texto dos anos 30, depois um texto dos anos 50, não. Eu acho que vale a pena pegar um poema sobre a cidade, como, por exemplo, esse que está aqui, Coração Numeroso, que é de 23, uma crônica sobre a cidade, mesmo que escrita mais tarde, quer dizer, e o aluno ter condições de ler os gêneros textuais nesse balanço comparado, né, em que ele possa perceber as especificidades de cada uma dessas modalidades de escrita, como se variam os modos de dizer, o modo de aproximar do objeto, no caso cidade, né, o tom com que com que a coisa é construída. Aí você pode trabalhar toda a dimensão semântica dos textos. Enfim, acho que uma pauta, sabe, que se abre quando a gente escapa da prisão, digamos assim, de uma periodização histórica muito restrita e de um trabalho isolado dos gêneros, sabe? Eu tendo a preferir sempre esse confronto entre os gêneros. Se o Pedro quiser acrescentar também alguma coisa, eu sei que ele vai se dedicar a isso. Eu só queria registrar que isso que o Roberto falou foi elaborado em um texto dele que eu citei no começo, né, O País das Remembranças, e tem esse caderno de leitura que eu vou abordar um pouco na última aula, que é um material orientado para o trabalho na sala de aula. E uma das propostas é justamente essa que o Roberto falou, né? Como comparar a crônica sobre uma cidade com um poema sobre uma cidade, né? E o Antônio Cândido tem uma formulação, né, para fazer essa comparação entre poesia e a prosa do Drummond, que na poesia tem uma tensão maior, em que o leitor tem que dobrar em si mesmo, né? Ele usa essa expressão, né, como um punho cerrado. Já na prosa, a linguagem está de uma maneira mais distendida. Ele usa essa metáfora, né? E, e parece que entre essas diferentes modulações seria interessante observar como os temas aparecem, né? Abordados. E outro comentário que eu teria para fazer é que, como o nosso assunto principal do evento foi o cinema, né? Que eu teria essa questão, né? Que, como o Roberto falou aqui, citando o Silviano Santiago, que o Drummond é o grande intérprete do século XX, e o século XX foi o século do cinema, né? Então, o Drummond foi também um intérprete do século XX através do cinema, né? Então, seria muito interessante ver como essas questões aparecem nas imagens em movimento. Então, seria interessante com os alunos também comparar, por exemplo, o poema O Padre e a Moça com o filme O Padre e a Moça, né, para ver como cada arte, com seus recursos estéticos específicos, abordam um tema em comum, né? Na minha pesquisa, eu estou trabalhando com a relação do Drummond com Chaplin. Então, esse cineasta icônico do século XX foi um dos ídolos do Drummond, né? Então, acho que tudo isso seria muito útil para a sala de aula. E eu acho que o Chaplin entra nesse esquema que o Roberto falou, do Drummond atento aos acontecimentos do mundo, né? Ao sentimento do mundo, ao cosmopolitismo mesmo, né? Como esse cineasta que foi tão implicado também na questão da justiça social,
na luta contra o fascismo nos anos 40, na Segunda Guerra, né, e tudo mais. E também na figuração do homem comum. Acho que isso é muito central no Chaplin. Queria registrar aqui a presença da Sara Benyami, minha colega do doutorado, que fez uma dissertação de mestrado sobre a poesia do Drummond nos anos 20, nos anos de formação. Não sei se ela está aí agora, mas deixo registrado aqui. Há aqui também o Alisson, que é O nosso Alisson. doutorado na Faculdade de Letras também, e que tem feito trabalhos muito interessantes sobre Drummond. Eu acho que chegou Bom, O Mário também, né? eu, eu, eu queria talvez terminar. Eu ia ler um poema, achei que ele ia ficar muito longo, passei para um outro, um poema que se chama Janela, que estaria nessa fase metafísica, filosófica do Drummond. Bom, ele é mais curto, é um poema difícil, já que essa fase é uma fase mais elaborada do ponto de vista estético. Mas ainda assim, eu acho que dá para a gente fazer alguns comentários aqui que seriam extensivos às outras fases e a outros poemas. Então, Roberto, se só você uma coisa, a tela cheia. diga, A tela desculpa, cheia. viu? Eu encostei aqui, agora acho que vai. Bom, então convido vocês para a gente fazer uma primeira leitura. Vamos pegar o poema como um todo, né? E depois eu vou tentar fazer comentários assim, ponto a ponto, né? Ver o que a gente consegue extrair do poema. Vamos lá. Janela. Vou puxar isso para cá. Tarde, domingo à tarde, pacificada como os atos definitivos. Algumas folhas da amendoeira expiram em degradado vermelho. Outras estão apenas nascendo, verde polido onde a luz estala. O tronco é o mesmo, e todas as folhas são a mesma antiga folha, a brotar de seu fim, enquanto, roasmente, a vida, sem contraste, me destrói. Esse é o tipo do poema que se lança, né, já como uma espécie de enigma, né, para ser decifrado pelo leitor. Eu vou aqui oscilar em algumas observações, tanto do ponto de vista da linguagem, quanto do ponto de vista da enunciação, da construção do texto. Muito típico da arte moderna, né? A gente ter que se valer muitas vezes do título, né? Um pouco como um poema, se coloca um pouco como um quadro mais ou menos abstrato, ou um quadro em que a representação não está tão nítida, mas que quando você olha para a tela conjugada com o título, né, você tem uma primeira entrada. E acho que esse poema é mais ou menos assim, né? Ele não constrói para a gente uma narrativa completa, linear, ela é um tanto quanto fragmentada, lacunar no sentido, mas eu vejo que o título já nos ajuda a construir o que seria, digamos assim, uma espécie de cena da escrita. Né? E essa cena da escrita ela está emoldurada por essa janela. Existe, então, um sujeito aqui se enunciando, né? Um sujeito do poema, dizer, o sujeito que se coloca dentro desse texto e que vai se enunciar apenas no final, né, de forma explícita, quando ele vai dizer me destrói, né? Ou então tem um sujeito, né, talvez essa seja a grande cena que o poema constrói, tem um sujeito diante de uma janela. Né? E eu posso dizer isso sem, sem correr o risco de estar aqui me aventurando numa interpretação assim pessoal, né? Quer dizer, os versos vão montar uma espécie de imagem, né? Tarde, domingo à tarde. Curioso como o dominga, né? Que seria
o dia, né, o domingo, vira, vira adjetivo, né, vira um qualificador para essa tarde. Então, você tem ali uma cena em que esse sujeito ainda não se apresenta na primeira pessoa. Né? Você tem uma tarde, domingo à tarde, né? Pacificada como os atos definitivos. Então, essa é a ambiência na qual o poema vai se construir. Uma tarde de domingo, né? Uma tarde pacificada, uma tarde que a gente poderia pensar, num certo modo, um pouco monótona, né? Uma tarde enfadonha. Bom, há um enorme conjunto de possibilidades para uma tarde de domingo, né? Se figurar aqui no texto. Mas é justamente essas folhas, né? Algumas folhas da amendoeira expiram em degradado vermelho, que talvez me permitam ver, né, a cena como um todo, ver a cena de fora. Tem alguém nessa anunciação, né, diante de uma janela e está vendo ali uma amendoeira. Né? Essa amendoeira com essas folhas já numa condição outonal, né, um degradado vermelho. Enquanto que outras folhas estão apenas nascendo, verde polido onde a luz estala. Então, acho que vale a pena reconstruir a imagem, né? Uma janela por meio da qual uma amendoeira se apresenta e nessa amendoeira as folhas maduras, né? Avermelhadas e as folhas verdes, né? Um contraste entre o degradado vermelho e o verde polido onde a luz estala. Né? Um contraste que é de vida e morte, um contraste que é de luz e opacidade, e a gente pode dizer que, de alguma forma, é um, um, um debate sobre, talvez, sobre o passar do tempo. Né? Quer dizer, o que a visão das folhas da amendoeira desperta no sujeito do poema é, é esse contraste que, por sua vez, elucida o tempo passando, que é também a sensação da tarde domingueira. Né? Então, é curioso que, embora seja um poema cujo título é A Janela, não deixa de ser um poema sobre o tempo, né? Sobre o tempo que passa. O tronco é o mesmo, e todas as folhas são a mesma antiga folha a brotar do seu fim, enquanto, roazmente, né, a vida sem contraste me destrói. Essa segunda cena, né, em que eu saio das folhas e parto para a consideração do tronco da árvore, né, e para uma visão geral, maior, que vai nos dizer que o tronco é o mesmo e as folhas são as mesmas, parece que se constrói aqui uma outra oposição, que já não é mais entre o vermelho e o verde, né? Entre a folha prestes a cair e a folha nascente, mas de uma situação que é a da natureza, eu diria. Quer dizer, todas as folhas são a mesma antiga folha. Então, essa é a condição de reprodução da natureza, e essas folhas não param de brotar, né? Elas estão ali nascendo, vão ficar vermelhas, vão cair, vai vir uma outra folha que vai nascer pequena, que vai estalar verde, polida, e vai cair de novo. Então, você tem o tempo da natureza, que está manifesto nessa figura da árvore, com suas folhas, com seu tronco, algo que vem, né, que aparece e se desfaz.
Mas qual que seria o contraponto, né? O que se opõe a esse tempo da natureza? O tempo humano, né? Então, o verso final, né? Quer dizer, o tronco é o mesmo, todas as folhas são a mesma, né? Enquanto, né? E o enquanto aqui é ao mesmo tempo temporal, né? É um conectivo temporal, mas também adversativo, né? Enquanto as folhas e o tronco vai mostrando como a natureza se faz e se refaz, a vida, né? E aí tem aqui um sujeito nessa tarde de domingo olhando para a natureza, né? Quer dizer, a cena seria talvez essa: o sujeito sem nada o que fazer vai à janela, vê a árvore, né? Mas a contemplação da árvore vai desembocar um processo reflexivo, como eu estava dizendo para você, né? Que tudo que Drummond põe à mão vira modo de pensamento. Então, o simples olhar para a amendoeira vira uma filosofia poética sobre o tempo. E agora, ao contrário da natureza, em que as folhas vão nascendo, todas umas iguais às outras, né? Aqui agora o que ele percebe é a vida, né? Sem esse contraste, né? Que ele está vendo na árvore, me destrói, né? Quer dizer, a vida me destrói é o tempo, né? No sentido o ruaz, né? Do roer, né? De uma forma que ele sente o passar do tempo como algo que vai corroendo, roendo, daí o roasmente, né? O transformar isso em advérbio. Né? Então, enquanto na árvore o processo é de renovação, de uma coisa que vem e vai, de um tempo da natureza, de algum modo é indistinto, né? A folha verde que nasceu hoje, ela não vai ser separada da folha verde que vai nascer amanhã, aos nossos olhos, pelo menos. A, 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 a vida aqui, né? E agora o sujeito se coloca dentro do texto. O momento em que ele se apresenta dentro do texto, com esse me destrói, é o momento em que ele constata, a partir dessa contemplação comparativa entre o tempo da vida humana e o tempo da natureza, por meio desse objeto que é a amendoeira, né? Ele vê o desgaste, né? E traz essa reflexão amarga, né? É bonita ao mesmo tempo, né? Eu gosto desse poema, assim, ele parece, à primeira vista, um pouco enigmático, mas a gente vai pacientemente, né, pensando cada uma das construções. Bom, daria para ver no poema também, né, todo esse movimento que eu havia dito, não só da reflexão, mas desse jogo também que é da linguagem, de uma linguagem do, do, do cotidiano, do coloquial, para o erudito, né? Isso também está aqui. Essa forma que Drummond tanto explora, que é o enjambement, né? Que a palavra pode parecer difícil, mas o seu significado não é, né? A palavra é consagrada em francês, mas diz respeito apenas a esse movimento de que um verso não tem o sentido encerrado na sua linha e ele pede auxílio, ele pula para a linha de baixo, né? Então, tarde, domingo à tarde, pacificada, quer dizer, na hora que ele pula para a linha de baixo, o pacificada é ainda à tarde, domingo à tarde. Mas esse corte, que é ao mesmo tempo corte e continuidade, né? Já que, embora tenha pulado para baixo, o pacificada segue sendo referência ao que está anunciado na linha de cima, né? É o que a gente chama de enjambement. E o Drummond vai ser um dos craques, né? Para explorar o enjambement, tanto no que diz respeito ao ritmo do texto, né? O enjambement é um modo de fazer pausa, ele não é o ponto definitivo, né? Como está lá no A Vida, sem contraste, me destrói, ponto.
não tem Jean Deman. Ali acabou o sentido. Quer dizer, você tem sujeito, e a ideia que a ele se refere, colocada de um modo completo. Né? Ele destruído pela vida, né? A vida aqui como uma espécie de termo equivalente ao tempo. Né? Bom, então, a gente vê esse jogo, né? Tarde, domingo à tarde, pacificada. Ou então, o tronco é o mesmo e todas as folhas são a mesma antiga folha a brotar do seu fim. Né? Então, aqui, a construção rítmica se dá pelo uso do enjambemã, o que possibilita que ele não fique preocupado se os versos têm a mesma quantidade de sílabas ou se as rimas vão fazer a amarração do texto. Né? Quer dizer, é um outro dispositivo, é um outro recurso do qual ele se nutre, né? Para construir essa imagem maior, né? De um poema que eu diria comparativo, né? De um poema baseado num conflito, mas cujo ritmo é também esse ritmo da, da quebra, pausa, né? Que estimula, de um lado, a reflexão e, ao mesmo tempo, talvez faça referência ao próprio objeto, né? Das folhas, da queda a que ele está se referindo. Né? O tronco é o mesmo, e todas as folhas são a mesma, antiga folha a brotar do seu fim. Né? Reparem que é um único período, né? Um período longo, que começou com o tronco, né? O tronco é o mesmo, todas as folhas são a mesma, antiga folha a brotar do seu fim. Agora a gente vai ver o conectivo enquanto para a continuidade desse mesmo período, né? Que só vai se encerrar com um ponto final depois do destrói. Enquanto rosmente a vida sem contraste me destrói. Né? Então, o jogo de subordinação das ideias, né, está aqui montado dentro dessa estrutura que está toda ela amparada no modo como ele quebra o verso para estabelecer o ritmo do texto. Bom, esse seria um exemplo simples, né? Mas me parece ao mesmo tempo eficaz para justificar a afirmativa de que há um intento de reflexão, de pensamento, né? De uma tessitura filosófica dentro de um assunto aparentemente de onde não renderia nada, né? Chegar à janela e ver uma amendoeira. Isso poderia, obviamente, passar despercebido, passar em branco, mas não, né? Vai ser, talvez, a motivação para o texto. E está ali o sujeito vendo a vida pela janela, né? Vendo tempo, né? Tempo e vida aqui como correlatos, eu diria. Bom, não sei, dá para explorar mais coisa aqui ainda, né? Não sei se alguém tem algum comentário, alguma observação sobre o poema. Não sei se vocês gostaram do poema. Eu teria um comentário. Acho que Diga. me chamou muita atenção esse contraste dentro do verso pacificada como os atos definitivos. Porque parece que esse ato definitivo seria alguma coisa que foi gerada por um conflito também, né? Então parece que ele traz essa tensão, essa inquietude para dentro desse verso. E eu acho que você apresentou também em outros textos e em aulas que você deu na universidade essa ideia de uma poética do olhar no Drummond, né? Que seria esse sujeito olhando essas cenas e extraindo o significado delas, né? Então, lá no Silviano Santiago tem essa ideia de que o olhar no Drummond é hermenêutico, né? Que ele não está só assistindo uma cena, mas ele está também interpretando, né? Então, a poesia opera nesse sentido de dar uma significação para uma imagem que aparentemente não teria um sentido, né? E essa construção do texto como esse jeito de propriamente ler essa cena, né?
E eu acho que quando ele traz essa janela para o título, valeria lembrar que a janela, uma janela aberta para o mundo, foi uma das primeiras formas que o cinema foi conceituado, né? Essa ideia que o Ismael Xavier chama de uma transparência, né? Como se tem uma câmera olhando para o mundo através de um enquadramento, né? Esses dois elementos básicos do cinema, né? O enquadramento, o quadro, e o tempo, uma duração, né? É, E, e, referência. ao, e ao mesmo tempo é um olhar subjetivo, né? Porque tem esse sujeito que essa cena parece que se traduz nele também, né? Então, é uma Se a cena gente vai olhada, mas ao mesmo tempo essa cena olha de volta para ele, né? Tem essa relação dessa intimidade que vê algo do mundo e algo do mundo se verdade. volta para o sujeito, né? O olhar parece que é o ponto de disparo, né? Quer dizer, o olhar para a amendoeira dispara um intento, uma espécie de movimento reflexivo. E é legal imaginar, né, a escolha, né, de uma tarde pacificada. Né? Bom, não é uma tarde monótona, não é uma tarde melancólica, não é bom, é uma tarde pacificada. Uma tarde que parece que não vai acontecer mais nada. Pacificada como ato definitivo, né? Ou seja, tudo que poderia acontecer, né? Um pouco, a gente vai para o entendimento assim prosaico, né? Quer dizer, o domingo traz um pouco essa impressão, né? Quer dizer, agora meio que acabou, já não dá para fazer mais nada, né? Nesse sentido também, assim, de uma coisa que parece ser definitiva. O domingo não pede grandes, não dá para arriscar muito, né? Grandes arrombos e tal. Então você está ali numa tarde, domingo à tarde, né? A, a, a gente podia explorar, né, nessa repetição do verso, na adjetivação da palavra, essa repetição dos sons, né, que é também um modo de amarrar o texto, né? Então, tanto o a, né, o a de um lado, né, a palavra é a mesma, mas tem tarde, dominga, tarde, e tarde com D, né? Então você tem aí o T e o D que vão se repetindo junto com a assonância, a literação, e aí isso se abre logo, né? Tarde, domingo à tarde, pacificada, né? Então, há uma explosão de vogais aqui, né? Todas elas abertas do pacificada, e aí vem ato definitivo, já com esse som mais para o fechamento, né? Então, o Drummond dá para explorar muita coisa, porque cada escolha, né? cada gesto ali da escrita, ele é parte de um conjunto mais complexo. Bom, acho que a exploração da sonoridade desse texto, coisa que eu não fiz aqui, preocupado com o tempo, né? Seria um outro ponto, né, interessante. Quando eu, há 200 anos atrás, dava aula no ensino fundamental, eu brincava às vezes, né? Não necessariamente com esse poema, nem lembro se eu acho que não é um poema próprio para determinadas idades, mas eu brincava assim: vamos cortar o verso em outro lugar, né? Dá para fazer? Será que fica melhor? Fica pior? O que a gente ganha? O que a gente perde? Por que algumas folhas da amendoeira inspiram um degradado vermelho? Por que esse verso é tão longo? E se eu quebrasse ele em dois, se eu quebrasse em três, como que fica? Né? Então, tem uma série de jogos, de brincadeiras, assim, que dá para fazer com o aluno, né? Para que ele tenha, assim, uma proximidade com os efeitos que a linguagem provoca, né? Como que essas escolhas têm implicações e assim por diante. Tem mais alguém querendo falar, comentar alguma coisa? Acho que é o Mário. O Mário, diga lá. O É, Mário, opa.
Boa noite, gente. Cheguei atrasadíssimo. Estão me ouvindo? Vamos sim. Estão ouvindo? Alô? Oi, estamos sim, Mário, pode falar. Ah, tá ok. Não, desculpa aí, não consegui realmente entrar na internet, aí perdi a sua palestra. Mas já está valendo pelo comentário muito bom, brilhante sobre esse poema Janela. E é um poema também que eu gosto muito. Essa abertura realmente dá o que falar, né? Porque tudo já começa tarde, né? Ou seja, há totalmente já uma solidão do que os domingos podem representar. Então, ele já começa tarde, ele nem começa no início da tarde, né? Já está tudo muito tarde, tarde, domingo à tarde. E então eu acho isso brilhante no Drummond. E a outra questão, assim, claro, você já comentou coisas bonitas desse poema, a leitura, o Enjambemã, e esse contraste entre a vida humana, que é um limite, né? Ela termina, ela não renova, por isso se destrói, né? Enquanto a natureza, ela está sempre nesse processo de renovação, né? Como a própria amendoeira, que, né? Ela renasce mesmo depois de degradada, vem as folhas verdes, e dessas folhas verdes vão renascendo e a natureza sempre nesse processo enquanto a vida se esvai, né? A vida humana. Aí você falou dessa questão do tempo, que é fundamental. A natureza, ela permanece, ela se renova como essa comparação entre a amendoeira e a vida humana, né? Que o Drummond, Perfeito. no final, fala. Sem contraste, não há como ter esse contraste com a natureza. A natureza parece que vence, ela se renova. E lembrei também que talvez seria interessante, imagino que você já comentou isso em aula, a representação do Mendoeira na Bíblia, né? Que também é a ideia de renovação, né? Da vida, que está lá num dos apóstolos, né? Que Deus coloca dessa renovação realmente da vida e do tempo do fruto, né? Enquanto a vida não tem essa renovação com a natureza. Então, eu acho isso tudo muito bonito. E há uma outra coisa que eu acho genial nesse poema que você colocou bem, desse verso longo que vai, o tronco é o mesmo e todas as folhas são as mesmas antigas, folha a brotar do seu fim. É incrível esse, né, Alberto? A brotar do seu fim, né? Ela brota do seu fim, ela não brota do seu início, porque ela se renova. Acho realmente o Drummond é, é Perfeito. fenomenal, né? E a janela, né? É, não deixa de ser a cena também de cidadezinha qualquer, daquele sujeito que olha a vida, né, diante da janela e vê aquela cena. Aqui também há uma cena, né, de um sujeito que reflete nesse quadro que você falou bem, né? Há um quadro, há uma janela, né, de alguém que vê de fato, essa árvore, né? Ano passado eu tive algumas vezes em Itabira, só para fechar, a casa de Drummond, que hoje agora chama, não é Museu Drummond, é a casa de Drummond. A casa tá toda renovada, está com uma exposição belíssima lá, e, e aí fui lá no quintal lá, da casa lá, e lá não tem uma amendoeira, mas a jabuticabeira está lá até hoje, jabuticaba que Drummond vai falar lá em Boitempo. Está lá, aquela árvore lá esplêndida, dando jabuticaba. Está lá naquele quintal, lá na parte de cima. Certamente Drummond vivenciou, viu tudo isso, né? Essa relação com a natureza, com o fruto. Bom, é isso. Maravilha. Obrigado aí. É isso, eu que agradeço esses comentários muito legais. Enquanto você falava, eu me lembrei, né? Quer dizer, a amendoeira é também essa árvore tão prosaica, né? Essa árvore da rua. E tem um volume de crônicas que ele vai intitular Fala Amendoeira.
né? O que é muito interessante, né? Que é ele apostrofar a árvore, né? Quer dizer, a árvore vai falar. Então, Maravilha. essa escolha não é uma escolha qualquer também, né? Você trouxe a questão da Bíblia, que eu acho que é super pertinente, e, ao mesmo tempo, essa árvore tão prosaica da cidade, né? Uhum. Prosaica de BH, do Rio de Janeiro, né? Essa árvore de sombra, né? É uma árvore meio domingueira, de algum modo, também. Muito bom, muito bom. Fala amendoeira, né? Né? Ela fala, né? Uhum. Tem mais alguém aí, Pedro, que levantou a mão? Eu estou aqui meio sem ver as telas direito. A gente já está entrando aqui nos minutos finais, né? A gente tinha reservado essa conversa, esse tempo, até às 9 horas. Então, de repente, alguma consideração final? Fica aqui da minha parte, né? O convite para que amanhã vocês participem com o Sérgio, né? Meu colega da Faculdade de Letras, da UFMG. Certamente vai ser uma aula bem mais legal do que essa. E na quarta-feira com o Pedro, do mesmo modo. Então, queria agradecer aí a presença de todos, né? A atenção, os comentários. Bom, estamos aqui numa tarde, segunda noite, né? Noite, segunda noite, falando sobre literatura, sobre Drummond. Isso é muito bacana ter a interlocução de vocês. Então, queria agradecer, muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. A aula foi excelente, como sempre. E queria agradecer a todo mundo que está aqui presente. Eu comentei na presença da Sara aqui em algum momento, não sei se ela ouviu na hora, que é uma pesquisadora, né, que fez uma dissertação sobre a poesia do Drummond nos anos 20. Agradecer a presença do Mário, e todo mundo que participou aqui, Isaías. E, Um abraço, Sara. Valeu por ter e, vindo. e amanhã Obrigada a vocês, seguimos. gente, pela aula. Amanhã seguimos com o Sérgio Alcides, professor de literatura brasileira da UFMG, que vai falar sobre os verbetes que ele escreveu no dicionário Drummond, o verbete gauche e o verbete crônica. Então, acho que vai ter muita ressonância com a aula de hoje. Então, Uhum. obrigado, gente. Até amanhã. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. É isso aí, então, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigado, hein?